numa festa de aniversário, de repente, na igreja, e você chega assim, você nota assim, aquele desprezo com a sua pessoa. Você já teve isso? Olha, muitas pessoas já tiveram isso, né, irmãos? Na verdade, todos nós tivemos isso daí, né? Esse desprezo que muitas vezes acontece com a gente. E a gente nota que esse desprezo, irmãos, ele vem de muitos anos, desde do começo. Se você for ver a Bíblia, né? Você vai ver que esse desprezo ele já vem há tempo, né? Então nós notamos, né, irmãos, que a palavra, ela diz para nós, bem? E nós vamos fazer dessa maneira que Deus ele vem nos ajudando. Só que o desprezo é uma coisa que toca muito na gente. Se você chega, por exemplo, na igreja, você é desprezado, se você chega de repente em algum lugar, aquele desprezo tremendo, então você vai vendo que você vai se sentindo mal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o desprezo, né, irmãos? Para que a gente venha ter essa cor interior dentro da gente. Amém? Porque, querendo ou não querendo, você vai ver que Davi, desde moço até rei, ele foi desprezado. Até chegar a rei. Né? Depois que estava tocando ainda com o rei, ainda ele estava sendo uma pessoa desprezada. Né? Então, nós observamos que esse momento que Davi passa, nós vamos voltar um pouquinho atrás. Se você ver nesse mesmo capítulo aqui, do versículo em diante, você vai ver que Davi, irmãos, ele morava em Belém, né? Ali ele já era uma pessoa desprezada, porque, segundo os historiadores, fala que Davi era um jovem castrado, né? Ele não era filho da mesma mãe daqueles outros 7 filhos que Jessé tinha, certo? Então, o 8º filho que era ele, né, irmão, ele não era filho, né, da outra mãe. Então, ali já começou uma rejeição, porque se nós formos notar, irmãos, Davi, ele já não morava junto com Jessé na mesma casa. Então, o que aconteceu? Eles já colocaram a mãe e Davi, irmãos, num outro lugar, né? Vão lá para o fundo da fazenda, vão arrumar outra casa para vocês vão estar em outro lugar, mas aqui no nosso meio, vocês não são bem-vindos. Então, aquela rejeição já desde pequeno, nessa época ele tinha mais ou menos 16 anos de idade, e o desprezo já vinha. E nós notamos que esse desprezo é muito dentro dele. Mas a gente vê uma coisa gostosa dentro de Davi, irmãos, que esse desprezo ia tendo só crescimento para ele. O caráter dele ia mudando. Muitas vezes o desprezo para nós, irmãos, é para mudar o nosso caráter. Nós vamos sentir, nós vamos ver que a gente tem que mudar também, que a gente tem que fazer diferença. E eu vejo aqui, irmãos, então, a diferença, né? Ele jovem ainda, já sendo desprezado. E naquele momento de desprezo dele, ele de repente foi cuidar de ovelha, como se fosse cuidar de ovelha, seria muito ruim. Mas como Ezequiel dá um trabalho para ele, porque os outros 3 irmãos dele já faziam parte do exército, né? Os irmãos dele já estavam lá no exército, mas Davi, irmãos, pelo tamanho dele, pelo jeito dele, ele não tinha condições de ir para o exército, né? E as pessoas olhavam para ele, não davam muito crédito. Eu quero falar para você, de repente você está aqui hoje, e você está aqui falando assim: Senhor, eu não estou tendo crédito nenhum, as coisas estão ruins para mim, mas eu quero falar para você que Jesus está te enxergando lá de cima. Glória a Deus! Aleluia! Jesus, ele está olhando para você e está tendo uma mudança na tua vida hoje aqui, porque você renunciou, você saiu da sua casa, você veio para a casa de Deus. E essa renúncia você está fazendo, e Deus está vendo a renúncia que você está fazendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então ele nos veio esse rapaz, orava lá no campo, apacentador de ovelha, e ali ele tinha, irmãos, ali para ele era o mundo dele. Né? Naquele
fala com Samuel: Samuel, vá até Belém, e lá você vai procurar a família de Jessé. E na família de Jessé, ali você vai encontrar o rei que vai substituir Saul. Olha só, irmãos, que mistério, hein? Dentro de uma família. E aí Samuel sai, o profeta vai. Você sabe que tudo quando o profeta sai, ele vai para outro lugar, ele saiu de Jerusalém para Belém. As pessoas já falam que o profeta vai fazer algo diferenciado. Só que aquilo ali tinha que ser em segredo, né, irmãos? Não podia espalhar. E ele chega na casa de Jessé e convoca essa reunião. E essa reunião começa a acontecer. De repente, irmãos, ele começa a olhar para os filhos de Jessé. E de repente ele olha, irmãos, ele vê ali, aliado, ele vê aquele moço formoso, moço bonito. Ele fala assim: opa, não vou ter dificuldade para encontrar aqui o rei. Está na cara que é esse jovem, não vou ter dificuldade. Mas quando ele se aproxima do jovem, ele olha para aquele jovem e Deus fala para ele: você está olhando pela aparência, não vai pela aparência. Amém? Porque às vezes nós olhamos para a aparência, né, irmãos? Nós não conversamos com a pessoa e nós já começamos a julgar a pessoa. É assim ou não é? Às vezes a pessoa vem e fala assim para a gente: você está falando, não, está vendo? Cadê o irmão Ronaldo? Está falando, não? E a pessoa traz para a gente. E a gente fica aquilo na cabeça, né? Eu não queria me aproximar perto dele, porque eu já, né? Você não vai aproximar. Mas quando você pula aquela barreira, você mata aquele gigante, porque a mensagem hoje é matando o gigante. Você mata aquele gigante, você chega para conversar e você olha e você fala assim: mas não é nada que aquilo povo fala. Completamente diferente. Irmãos? Eu já tenho uma posição assim, né, irmãos? Que eu não vou pela cabeça do povo, né? Eu sou. Você pode chegar aqui e falar para mim assim: fulano, e chega a espumar a boca, né? Que eu vejo muita gente fazer, né? Chega a espumar. E aquele fulano, ele acha que agora o pastor vai fazer alguma coisa, vai colocar no banco, já vai fazer aquilo, né? Eu não, irmãos, eu vou orar, depois no outro dia eu vou chamar a pessoa para conversar. O pastor Adilson sabe disso, né, pastor Adilson? Eu tinha uma bronca lá no Jardim Paranaense, brasileiro. Chegava assim: pastor, não, hoje nós estamos aqui, ó. Hoje é 8h80. Falei assim: não é de 80, não, nós vamos orar, mas depois ser 80. Amém? Vai ficar tudo 8. Porque, irmãos, no nervosismo a gente faz coisa errada. Quando a gente quer tomar uma decisão, que a gente, ali naquele momento, ali você já toma aquela decisão, depois você vai pagar um preço muito caro. E você tem que ir pedindo para Deus ir moldando isso daí. Esse gigante que até atrapalha. Você vai falar assim: Senhor, todo dia de manhã eu levanto e mato um gigante, porque esse gigante ele me atrapalha. Eu preciso, Senhor, mudar isso. O desprezo é muito grande na minha vida, eu preciso fazer mudança disso. E nós observamos que, de repente, Samuel, irmãos, chega e fala: olha, os 7 jovens aqui, 7 de todos os teus filhos, mas Deus não me mostra nada. Mas será que tem mais algum por aí? Só tem mais outro filho ou não? Eu tenho outro, mas aquele está no campo, rapaz. Aquele está cheirando até grama, cheirando ovelha, cheirando ração. Pastor, ninguém tem importância para aquilo lá, não. Amém? Deixa para lá aquilo lá, ninguém tem importância para aquele que joga lá, não. Irmãos, aí que o povo se engana, né, irmãos? Aí que nós se enganamos. Às vezes aquele que está lá que você acha que não vale nada, é aquele que Deus quer usar. É aquele que Deus quer usar para falar da palavra. Aleluia, é o escolhido. Irmãos. Eu parece que estou vendo, irmãos, Davi chegando aquela sacolinha de pano dentro, né? Com as suas pedrinhas ali que ele usava. Parece que estou vendo ele chegando e abrindo a porta e tomando aquele susto quando ele chega.
né? Porque fizeram a reunião e nem comunicaram ele. É um desprezo tremendo, né, irmãos? Se a reunião era para a família de Jessé, Davi tinha que estar ali dentro, tinha que não tinha? Tinha que estar ali dentro. Mas é um desprezo tremendo, irmãos, que não chamaram ele para a reunião. A reunião foi feita, mas daí, irmãos, eles viram que como Deus é Deus, Deus não continuou a reunião sem a presença de Davi. Então, de repente, você que está no seu cantinho, você que está lá tranquilo, e você fala assim, ninguém está me vendo, mas eu quero falar para você, Jesus está te vendo. Aleluia! Glória a Deus! Não fique preocupado que Jesus está te vendo. Jesus, ele está olhando para você, e no momento certo ele vai te exaltar. Glória a Deus! Aleluia! No momento certo ele vai te exaltar. Glória a Deus. Eu já passei por várias fases da minha vida, irmãos, dentro do ministério. Eu pensava assim comigo, eu estou só aqui, só estou vegetando nesse lugar, né? Parece que sabe aquela nuvem assim que você, coisa assim que parece que ninguém te enxerga, né, irmãos? Amém? Já passei por isso muitas vezes, só que nunca eu falei assim, vou desanimar, vou parar, vou desistir. Sempre lutei. E quando eu vi, irmãos, de repente eu já estava por cima de novo. Mas os baixos vêm, né, irmãos, e os altos vêm também. E a gente tem que se preparar quando a gente está no alto. Porque se você está no alto, o tombo é mais grande, né? Amém? É que nem uma pessoa que ele é rico, né, irmãos? Se ele é rico e ele fica pobre, ele vai sentir de uma maneira tremenda. Mas se o pobre ficar rico, irmãos, ele vai passar alegre, né? Ele vai alegar. Amém? Mas se depois tirar tudo dele, ele vai entristecer. Mas ele vai saber que um dia ele foi pobre, né? Ele vai falar assim, eu tive, agora foi tirado, né? Então nós observamos, irmãos, que Deus ele tem um plano para cada um. Amém? De repente Davi está ali dentro daquela sala e a reunião começa. E Samuel olha e fala assim, olha, Deus me mostra que é você, Davi, que vai ser o rei. Ali começou a luta de Davi, irmãos. Ali ele começou o pique matar gigante todo dia. Ali ele começou, irmãos, porque quando Satanás ele sabe que Deus tem um plano na sua vida, ali começa a luta. Por que você sofre todo dia? Por que a afronta vem para a tua vida? É porque Satanás ele sabe que você vai ser uma pessoa ousada, você vai ser aquela pessoa que vai levar a palavra, você que prega a palavra, você que louva. Por que Satanás ele luta com essas pessoas aqui, irmãos, que tocam aqui no som? Porque são pessoas que levam, irmãos, ele sabe que o hino, ele toca no coração, irmãos, das pessoas. Por isso que ele luta, por isso que ele toca no jovem. Nós, irmãos, que somos mais adultos na fé, nós precisamos orar por eles, para eles não virem se enfraquecer. Aleluia. Você que está aqui na igreja, você é mais adulto na fé, sempre pega um jovem, pega alguém para orar para aquela pessoa, para que ela não venha desanimar na fé. E nem todo mundo é igual, irmãos. Amém? Isso aí eu aprendi no começo com o missionário. Missionário, uma vez eu falei assim, missionário, por que o senhor não exige que as pessoas venham orar? Ele falou assim, Elias, a oração não é assim que funciona. Se eu ficar exigindo, eles vêm orar porque eu estou mandando. Tem que vir orar porque eles necessitam da oração. Aleluia. Eu falei, é sério, pastor, o senhor não vai cobrar desse pessoal aí? Ele falou assim, não, eu faço a minha parte. Olha, vai ter oração. Eu estou avisando, vai ter oração. Mas aquele que vir é aquele que é tocado por Deus. Amém? Glória a Deus. É aquele que precisa. Ele vê a necessidade. Ele fala, estou indo lá não por causa do pastor Elias, por causa do pastor Sérgio. Não, estou indo lá porque eu sei que eu preciso. Amém? Aleluia. Eu demorei a descobrir isso daí, irmãos. Muitas vezes eu ia, o senhor colocava lá, eu ia porque falava assim, não, tem que ir lá porque ele está colocando, né? E depois que ele começou a comentar isso nas reuniões, que ele quase sempre conversar com nós, eu vi assim que é diferente. As pessoas têm que ser tocadas.
Nós temos que colocar assim, né? Nós vamos fazer, vamos orar. Por quê? Para que as pessoas possam, né, ter aquele dever. Amém? Então, quando ele chega, ele começa a administrar aquela reunião, e ali começou a luta de Davi. Porque daquele momento em diante, irmãos, foi derramado o óleo dele, a unção dele foi dele. Glória a Deus. Então, quando você aceita Jesus, quando você ergue a sua mão e fala assim, estou aceitando a Jesus, e você acha assim, pastor, agora eu vou viver no bem bom. Não, agora está começando a guerra. Agora você vai guerrear. Porque antes você não tinha com quem guerrear. Agora não, agora você vai ter que guerrear. Agora você vai ter que lutar com Satanás. Agora você vai falar assim, eu sei que eu tenho que ser vencedor. E você começa a lutar e você começa a ser um vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Você levanta de manhã já matando o gigante. Você levanta de manhã falando assim, olha, hoje eu vou levantar e eu não quero ver mais ninguém desanimado na minha frente. Eu quero chegar na igreja, eu quero ser o primeiro, chegar na igreja. Eu vou louvar o Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu quero ser abençoado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu estava conversando com o pastor falou assim para mim, Sírias, você quase mora nessa igreja aí, o que está acontecendo com você? Fala assim, rapaz, se eu pudesse eu morar também. Se eu pudesse eu trazer minha caminha para cá. Porque a única coisa agora que resta para mim é buscar a presença de Deus. Glória a Deus. E é um privilégio que Deus dá para nós, né, irmãos? Ontem na oração aqui, o pastor Cid falou uma coisa e eu fiquei atento naquilo, que nem todo mundo tem esse privilégio que nós temos de orar. Nem todo mundo. Tem pessoas que querem, não conseguem, não vêm, mas não é porque ela não quer, é porque ela não tem força. E nós temos esse privilégio. Nem todo mundo tem esse privilégio, irmãos, de estar na igreja que nem você está aqui hoje. Amém? Hoje você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Amém? Amanhã você vai evangelizar para alguém, vai trazer alguém. Porque a sexta-feira, irmãos, nós temos que orar para Deus trazer pessoas para a libertação. Amém? Está certo que nós precisamos de cura interior também. Nós precisamos lutar por nós. Porque no dia a dia que nós passamos, irmãos, o estresse vem. O problema de saúde vem. Mas se você começa a lutar por você mesmo, você fala assim, Senhor, eu preciso lutar para mim primeiro, para depois lutar pela outra pessoa. Então você tem que se revestir. Amém? Você tem que se revestir também. Você tem que lutar por você. Tem pessoas que não ligam pela sua saúde, não ligam por nada, né, irmãos? Só que depois, mais para frente, você vai ver o preço que você vai pagar. Então precisamos dar tempo, irmãos. Se nós temos tempo de buscar, vamos buscar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmão, o pastor parou por aí, Samuel ungiu, parou por aí. Não, irmãos, de repente, Davi, irmãos, é convocado pelo seu pai, chama ele e fala assim, olha filho, você vai levar comida hoje lá para os seus irmãos. Certo? Vai levar lá para os seus irmãos comida. Você vai levar comida para eles e eu vou mandar queijo também para o capitão. Os capitães também vão ganhar queijo. Amém? Se a gente tivesse um IGC assim, pastor Elias, vai chegar o queijo aí. Amém? E ele manda queijo lá para os capitães, né? Os capitães lá. E Davi, naquele momento que ele chega ali, irmãos, ele olha, e de repente, irmãos, ele olha e veja aquele gigante afrontando. 40 dias, irmãos, afrontando. Diga assim comigo, 40 dias. 40 dias. Esse gigante, irmãos, afrontando. Ele chega ali, irmãos. Eu parece que estou vendo ele no meio daquele exército ali, procurando um jeito de ele olhar, porque aquela estatura dele que ele tinha, irmãos, acho que os soldados tudo grande. Ele chega e fala assim, olha, quem é esse para estar afrontando vocês e o povo de Israel? Irmãos, já entrou uma ira santa dentro do coração dos irmãos dele. E já começaram a desprezar da vida dele. Some daqui, rapaz. Está incomodando aqui. Está incomodando aqui na vida. Olha o tamanho, rapaz. Já começou por aí, né, irmãos?
pessoa, tem pessoas, irmãos, que ele nasce para humilhar a outra. Ele vê uma pessoa e quer humilhar, ele quer fazer tudo para humilhar aquela pessoa. Você já conheceu pessoas assim, irmãos? Eu já conheci um monte no trabalho, trabalhar nos poderes, assim. A pessoa está ali, ele quer humilhar aquela pessoa, quer desfazer. E aí os irmãos dele ali falam assim, antes de segurar aí, faça alguma coisa, vamos já cortar isso aí. Esse camaradinha, nós conhecemos ele, gente. Camaradinha, ele chega devagarzinho, ele vai, porque ele já tocava o bom, para saúde. Os ciúmes já começavam por aí. Então vamos dar um jeitinho de acabar esse camarada aí. Mas fizeram de tudo, irmãos, de tudo. Mas ele é aquele que é insistente. Ele olha e fala assim: olha, vocês não podem ficar aí temerosos aí por causa desse gigante, não. Ele vai, irmãos, ele escuta Saul fala assim: olha, quem matar esse gigante não vai pagar imposto, você vai casar com a minha filha. Olha aí, irmãos. É uma proposta boa, não é? Amém? Luz de água e de graça, não vai pagar nada. Glória a Deus. Ainda casar com a filha do rei. Ele falou assim: eu vou. E ela está aí para poder matar esse gigante. E a barreira era grande, irmãos. Então o Saul já falou assim: já vou fazer um jeito de segurar, parar, porque eu não quero ver morte, não quero ver sangue. Mas como é um Zé Ninguém, ele vai lá para morrer e ninguém vai falar nada, porque todo mundo está vendo que eu estou falando para ele não ir, mas ele está insistindo na morte. Irmãos, está insistindo na morte. Foi lá e pegou seus apetrechos, uma faca de exército e colocou no gurizinho, e o gurizinho virou um robô, não conseguia nem se mexer. Ia para cá, ia para lá, não conseguia se mexer. E ele olhou para Saul e falou assim: Saul, isso aqui não é para mim não. Eu vou arrancar tudo isso aqui e vou colocar minha roupa natural mesmo. Deixa para lá. Eu vou em nome do Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Isso. Mas daí Saul falou assim: mas como que você pode fazer isso daí? Não, quando o urso vinha pegar as ovelhas, eu matava o urso. Quando o leão vinha, eu matava o leão. Olha só, irmãos. Saul olhou e falou assim: oh, mas esse rapaz é bom mesmo, hein? Eu protegia minhas ovelhas. O bom pastor, ele protege as ovelhas, irmãos. Ele luta pelas ovelhas. Amém? Aquela ovelha que está perdida, aquela ovelha que ninguém está dando nada por ela, o bom pastor, ele vai, irmãos, e vai lá e luta por ela. Aleluia, Jesus. Eu me lembro uma vez, irmãos, que quando eu iniciei aqui no Pai Novo, tinha uma pessoa que não estava aqui, e Deus falou assim para mim: você vai atrás dela. E eu peguei e me ignorei aquilo ali. Era mês de dezembro, e eu falei assim: não vou atrás não. Quando foi no mês de janeiro, no comecinho de janeiro, Deus voltou de novo falar comigo: olha, você vai atrás dessa pessoa. Mas era longe daqui, longe. E era uma chácara, Eu falei assim: não vou atrás dessa pessoa. E quando foi um dia, Deus falou comigo de novo. Eu falei assim: Deus, eu vou fazer uma prova contigo. Se eu falar para essa pessoa que eu vou lá, a pessoa vai dizer que não, porque a pessoa está muito magoada. Eu vou determinar, vou falar para ela assim: passa o endereço que eu estou indo aí na sua casa. E determinei, mas passa o endereço que eu estou indo na tua casa. Isso foi numa segunda-feira, né, irmãozinho? E eu tinha que ir na quarta. Se não fosse na quarta, eu não tinha jeito de ir. E eu ia na quarta depois do almoço. Quando deu 10 horas da quarta-feira da manhã, eu falei assim para minha esposa: realmente não vamos lá. A pessoa não mandou endereço. Então não é de Deus. E naquele dia, irmãos, na noite passada, aquela pessoa disse que foi na chácara, orou lá debaixo das árvores. E ele fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor mandar um pastor aqui, eu vou ouvir. Ela mesmo imaginou assim: quem que vai vir aqui? Que pastor que vai vir num lugar desse? E
passou endereço para mim, irmãos, no dia era 10 e pouquinho, passou endereço. A pessoa não acreditou, irmãos, quando foi em 1 e pouco, nós estávamos chegando lá na chácara dessa pessoa. Amém? Aleluia. E eu fico admirado da maneira que Deus trabalhou. Pessoas com aquela proposta, não vou fazer mais nada, não quero mais nada, não adianta. Parece não, assim que pensa. Deus não tirou eu lá de Curitiba para vir aqui, só para isso não. Aleluia. Deus ele tem algo. E Deus fez um mover tão grande, irmãos, que aquela pessoa se encheu de fé novamente e hoje está pregando a palavra de Deus novamente. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus ele tem maneira de trabalhar, a maneira de resgatar as almas, irmãos. Às vezes as pessoas acham porque nós somos pastor, porque sou evangelista, que nós não precisamos de uma palavra, que nós não precisamos de nada, que nós somos super-herói. São nada, irmãos, somos igual a vocês. Nós precisamos de uma palavra. É tão gostoso quando o irmão chega e dá uma palavra para a gente de ânimo, né? É gostoso, não é, irmãos? O pastor também gosta disso, irmãos. Amém? Teve esse evento que eu estava aqui, não desci uma irmã aqui do altar aqui. Acho que foi uma reunião feminina, não me lembro mais que dia que foi. Ela não desceu do altar aqui e foi lá, quando estava sentada ali embaixo, e usou improviso, falando comigo. Né? Justo aquilo que eu estava precisando mesmo, precisava ouvir uma voz de Deus, né? E aquilo ajuda muita gente. Então, irmãos, de repente ele está naquele meio, e a manifestação começa, e Davi ele começa a já se planejar, ele começa já a falar assim, olha, eu vou lutar contra o gigante, e os irmãos dele ficam apavorados, falam, mas esse menino vai morrer, porque o gigante é forte, e além do gigante tem todo o exército, né, irmãos? Mas que quando, irmãos, nós olhamos para Deus, irmãos, não adianta, gigante ele fica pequeno. O gigante ele se torna pequeno. Glória a Deus. E você se torna um gigante. Aleluia. Por isso que nós não podemos ter medo, irmãos, porque nós sabemos que o nosso Senhor é o Senhor dos senhores. Aleluia, Quem está Jesus. entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você entrou hoje com problemas, coisas difíceis para resolver, coloca perante o Senhor e o Senhor vai te ajudar. Amém? Ele pega ali suas pedrinhas e sai, e vai à luta, e chega lá, irmãos, o Golias começa a falar um monte para ele, começa a desprezar o guri, começa a falar de tudo para aquele guri, para ver se ele desanima. Olha, eu vou ter como pegar você, eu vou ter jogado você para a brasada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquele guri nada de medo, irmãos, uma coragem tremenda. Amém? Você já pensou, irmão, se você encarar uma pessoa dessa? Um gigante desse? Uma vez eu estava no monte orando, irmãos. Estava eu, o pastor Carlos e, se não me engano, o presbítero Maria. Estava no monte, até contei para alguns irmãos assim. De repente chegou um camarada perto de mim assim, irmãos, eu olhei assim, tinha que olhar assim, né? Grande mesmo. Eu olhava ali e falei assim, tem alguma coisa por isso aí não é gente. E ficava, irmãos, ali. Mas os colegas que estavam orando, eles não estavam nem aí com a coisa, né? Orando ali, não que eles não queriam estar, né? Eles estavam despreocupados ali. O camarada chegou perto de mim assim, irmão, naquele meio de mato escuro. E ficou assim que eu olhava assim, olhava para cima assim. Ele olhou para nós ali, nós estávamos ali orando. Ele pegou, saiu. De repente eu olhei, irmãos, sumiu. Sumiu, rapaz. E eu procurei assim depois, né? Falei assim, vamos dar uma olhada no monte para ver se tem mais gente orando. Não tinha ninguém mais orando. Ele veio ali para amedrontar. Nós vamos colocar medo nesses camaradas aqui. Não era anjo, não. Quando é anjo, você sabe, né? Ele veio ali para botar medo. Se nós pega ali e sai correndo ali, né, irmãos? Até hoje nós estávamos correndo, né? Mas na hora arrepiou, né, irmãos?
E Deus deu força para nós ali. Glória a Deus. Não sei, mas no momento quando ele chegou ali, ele deve ter visto muitos anjos do nosso lado. E ele falou assim: com esses aí não posso mexer. Aleluia, Jesus. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, irmãos, fica tranquilo, que tem anjos lutando por você. Aleluia. Tem anjos lutando por você. Então, para nós encerrar essa mensagem, irmãos, ele pega e ali ele consuma o seu trabalho. Ele gira aquela pedra e ali ele acaba matando o Golias. E ali quando ele mata, ele derruba, ele vem e corta a cabeça e leva para Saul. Isso, irmãos, ele quis dizer o quê? Que não há gigante que não venha a ser derrotado. Todo gigante, irmãos, ele tem que cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus protege nós, irmãos. Pode ser o tamanho que for. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou contar uma passagem aqui bem rapidinho para vocês. Não é rápido mesmo, vou resumir. Vocês já contei isso aqui para alguns aqui, mas eu vou contar de novo. Amém? Em 2008, eu fui orar com uma pessoa ali na Vila dos Nobres. E quando eu cheguei lá orar, irmãos, o irmão estava muito mal na cama. A mulher chamou ele para, a filha chamou ele para orar. Eu fui lá orar por aquela pessoa. E foi dali 2 horas, o que aconteceu, irmãos? O homem morreu. O homem morreu. Esse já tem esperando umas 11 pessoas mais ou menos que eu vou orar e depois ela morre. Vocês não chamam eu não, mas está falando para vocês, tá? Já sei que tem umas 11 pessoas mesmo. Eu vou marcando, né? Eu tenho umas 11 mais ou menos. E dá certo, quando a pessoa está na última, a primeira pessoa que eles lembram a oração, pediu para o pastor Elias vir aqui, né? E vai o pastor Elias lá, né? Glória a Deus. O pastor Deus, ele estava em coma, né? Ele torcia, acho que uma voz falava assim: não vou levar o pastor Elias a orar por ele, né? Se não é mais um que vai. Então até hoje ele fica assim dando, graças a Deus que o pastor Elias não veio no hospital, né? E aquela mulher, irmão, ela passou uns dias, o pai dela morreu, Satanás veio e falou no ouvido dela assim: olha, aquele pastor que veio aqui matou ele. E aquela voz vinha na mente dela toda hora: aquele pastor matou o seu pai. Mas ela não pegou, irmãos, vários rapazes, e ficou atrás de mim para me matar. Ela tinha que me matar. Ela não, Satanás estava falando só: hoje você pode ir que você pega ele. Ela chegava, irmãos, ela estava contando para mim que ela chegava em frente da minha casa. Eu sentia assim que tinha pessoas me seguindo, mas não conseguia ver, né? E chegava em frente da minha casa, tinha pessoas do exército em frente da minha casa. Ela falava assim: como é que esse homem tem tanto dinheiro que coloca exército para cuidar da casa dele? Um dia ela pegou e falou assim: eu vou mais tarde. Um dia ela foi mais tarde, mas que tinha polícia e perigo na frente